Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos irmãos em Cristo. Hoje eu quero falar a respeito do casamento, repúdio, divórcio e recasamento. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos procurar entender é que repúdio e divórcio são coisas diferentes. Algumas Bíblias elas estão colocando repúdio e divórcio como se fosse a mesma coisa, mas não é. Isso é outra. Vamos ver O que é o repúdio? Repúdio, ato ou efeito de repudiar, ato de repelir, não aceitação, rejeição. Então, dentro do casamento, o repúdio é uma separação dos corpos. É isso. Dentro do casamento é quando o casal não tem mais relação íntima, não convive mais junto, que nós conhecemos como os separados, que não são divorciados. Esses são os repudiados, ou os que repudiam. Então, isso é o repúdio. Vamos ver o que é o divórcio. O divórcio é um instrumento jurídico utilizado para obter o rompimento legal e definitivo do vínculo matrimonial, ou seja, do casamento civil. Então, o divórcio ele é um instrumento jurídico, quer dizer que ele funciona por meio da lei. A pessoa pode ser repudiada, mas sem ser divorciada. Para acontecer o divórcio, tem que primeiro acontecer o repúdio, correto? Então, nós vamos ver alguns textos da Bíblia. Eu vou ler aqui, tá? Sobre o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Em Gênesis capítulo 2, diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e a lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, aqui na maioria das Bíblias, não explica quem falou isso, por isso. Mas depois lá em Mateus, quando Jesus responde os fariseus, em Mateus 19, o Senhor Jesus fala que Deus disse, tá? Depois a gente vai ver. Continuando aqui, Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deuteronômio, vamos ler Deuteronômio 24, a partir do verso 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável por ter achado nela alguma coisa indecente, lhe escreverá a carta de divórcio. Ele entregará em suas mãos e a despedirá de sua casa. Então aqui está falando do divórcio, né? Está falando que se o homem separar, se ele casar com uma mulher e ele vier a separar dela, por algum motivo ele vier cometer o repúdio, ele tem que dar carta de divórcio. A comprovação disso está aqui, em Mateus, capítulo 19. Então, gente, não é Mateus 19, é Marcos 10, verso 6, diz assim, ó:
Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por causa disso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, entende que esse capítulo de Marcos 10, verso 6, ele está explicando Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui em Gênesis 2, existe uma lei da criação. Quando Deus criou o homem, Deus impôs para o homem que o homem tivesse uma mulher. Você vê, Deus criou uma mulher e um homem, e um para o outro. E aqui em Marcos 10, verso 6, já diz assim, ó: por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. Verso 8: e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, a partir do momento que um homem e uma mulher resolvem se casar, não há separação. Isso, gente, Jesus está falando na época da graça. Não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés permitia o divorciar. A lei de Moisés permitia. Jesus, não. Jesus condenou o repúdio e o divórcio. Deixa eu ler mais um capítulo, mais um verso para vocês aqui. Marcos 10, verso 9. Diz assim, ó: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verso 10. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-los sobre este assunto. Ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, qualquer pessoa que casa, tanto o homem como a mulher, casa e se separa e se casa com outro, comete adultério. Verso 18. Lucas 16, verso 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Então, primeira carta aos Coríntios, verso 7. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porém, se ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não se aparte da sua mulher. Então, Paulo deixa bem claro, ó: ora, aos casados ordeno, não é eu que estou falando, não sou eu, Paulo, que estou falando, não, é o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Que a mulher não se separe do marido. Porém, se ela vier a se separar, que não se case. E o marido não se separe da mulher. Se os dois quiserem ter de novo um relacionamento de casal, tem que voltar um pro outro, tá? Voltando aqui. Deixa eu voltar aqui em Marcos. Vamos ler Mateus. Tem alguns versos de Mateus que são interessantes. Mateus, capítulo 5, verso 31. Também foi dito: qualquer que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então aqui a gente vê que o repúdio e o divórcio são duas coisas diferentes. Por isso que Jesus diz: qualquer que repudiar, dê-lhe carta de divórcio. Se fosse a mesma coisa, Jesus não estava fazendo uma diferença. Porque aqui, o que acontecia? Os judeus, eles repudiavam a mulher e não davam uma carta de divórcio. Por quê?
Porque no casamento judeu existe um contrato até os dias de hoje. Existia e ainda existe. Caso houvesse o divórcio, caso o homem pedisse o divórcio, naquela época só o homem podia pedir divórcio. E se o homem pedisse divórcio, ele tinha que indenizar a mulher com uma certa quantia em dinheiro. E por causa dessa quantia em dinheiro, para eles não darem essa indenização à mulher, eles não se divorciavam. Eles apenas repudiavam a mulher e não davam o divórcio para a mulher. Então, Moisés instituiu a lei que quem repudiasse tinha que dar a carta de divórcio. Por isso que está aqui. Também foi dito: qualquer que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aí Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de fornicação, a palavra aqui é fornicação, faz com que ela adultere, e o que se casa com a repudiada comete adultério. Então, algumas bíblias a palavra tá relações sexuais ilícitas, mas não pode ser, porque relação sexual ilícita é tudo que está fora do natural que Deus criou. É relação entre pessoas do mesmo sexo, é relação, como dizer, sexo anal, sexo oral, prática de sexo com animais. Então, tudo que está fora da natureza que Deus criou é relação sexual ilícita. Irmão com irmão é relação sexual ilícita. Tio com sobrinho. Então, a palavra aqui ela é mais específica. No original, a palavra aqui é porneia. Vamos mostrar para vocês o que. Peraí. Vamos lá. Meu Deus, desculpa, gente, o barulho, né? Então, nós temos aqui o tradutor do português para o grego. Vamos escrever aqui, ó. Fornicação. Olha aqui. Porneia. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Porneia. Porneia. Agora nós vamos colocar adultério. Mixia. Ou mocheia. Não tem nada a ver uma palavra com a outra. Agora nós vamos ver prostituição. É porneia. Porneia. Então tá aqui, ó. Porneia. A palavra porneia, ela só pode ser traduzida para o português com duas palavras, que é ou prostituição ou fornicação. Então, essas duas palavras são traduções da palavra porneia em grego. Então, quando a Bíblia fala que eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de fornicação, não é em caso de adultério, não é em caso de prostituição, não é em caso... Poderia ser prostituição, mas nesse contexto aqui, a palavra correta é fornicação. Não é em caso de relação sexual ilícita. Aqui a palavra é fornicação. Fornicação. Porneia. Então, assim, alguém pode dizer assim, mas espera aí, fornicação acontece antes do casamento. Como que eu só posso separar em caso de fornicação, se fornicação acontece antes do casamento? O que acontece? O casamento judeu, antes do casamento ser consumado, havia um contrato e o homem e a mulher já eram considerados casados.
Esse é o caso de José e Maria. José e Maria estavam casados, mas ainda não tinham consumado o casamento, não tinham ido morar juntos. E Maria ficou grávida. Então, José, pensando que Maria havia fornicado, ele começou a planejar a deixar Maria. E aí o anjo aparece para ele e disse assim: José, não tema em receber a tua mulher, pois o que está nela é gerado do Espírito Santo. Então, o anjo ali já chama Maria de mulher de José. Eles já eram casados, só não haviam ido morar juntos e consumado o casamento. E não haviam consumado o casamento. Então, nesses casos é que era permitido repudiar e divorciar. No caso. Nesse caso que Jesus está falando que é permitido repudiar e divorciar. Fora isso, o divórcio não é permitido. A pessoa até pode querer divorciar porque não aguenta mais viver no casamento, na situação em que vive, mas não pode casar de novo. Então vamos lá, outro texto, Mateus 19. Vieram a ele os fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa, viu? Ele explicando, Deus fez homem e mulher, e por esta causa deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, mais uma vez, aqui Jesus falando contra o divórcio e contra o repúdio. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Mais uma vez aqui, o texto faz diferença entre divórcio e repúdio, tá? Mandou dar carta de divórcio e repudiar. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, Jesus, porém vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, Jesus estava falando de novo aqui que a pessoa casou, o casamento é vitalício. Por isso que os discípulos se assustaram. Se é assim, é melhor não casar. Então, assim, Marcos 10 a gente já leu. Marcos 10, a gente leu o verso 2 e o 3, né? Vamos ler de novo. Marcos 10, verso 4. Tornaram-lhes, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. E respondendo Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério.
A mesma coisa diz em Lucas 16. Quem repudiar, Lucas 16, verso 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a repudiada pelo marido também comete adultério. Então, está aí. E é isso que a Bíblia diz sobre o recasamento. Tem alguns textos aqui que eu queria ler também. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 38, diz assim, ó. E assim, não, verso 39, desculpa, gente. A mulher casada está ligada pela lei, a lei divina, viu? Pela lei, enquanto seu marido viver. Mas se seu marido morrer, livre é para casar-se com quem queira, contanto que seja no Senhor. Amém? Então tá aí. Isso é o que a Bíblia fala a respeito do casamento, do recasamento. Quem casa, quem separa da sua mulher, não falou assim. O único motivo que o Senhor falou que é permitido separar é o repúdio, que é feito antes do casamento, quando o homem descobria que a mulher comprometida com ele havia cometido fornicação. Então, e o casamento não havia sido consumado ainda, era permitido divorciar e casar com outra. Mas, depois que o casamento é consumado, depois que o casamento é feito, não é permitido, tá? Existem alguns casamentos que não são casamentos, tá? O casamento, por exemplo, eu vi um vídeo de uma pessoa falando que o casamento, que a pessoa casou na macumba, casou no satanismo, esses casamentos não são aceitos. Eu digo, depende. Quando a pessoa casa no cartório, antes dela casar no religioso, ela vai no cartório e casa, ali já é feito um juramento. Então a pessoa já casou, a pessoa vai fazer a cerimônia religiosa, ela já está casada. Então, esse casamento é válido, para Deus é válido. Não importa se ela casou na igreja católica, não importa se ela casou na Umbanda, no Candomblé, no satanismo, não importa. A pessoa casou no cartório, ela fez o juramento, aquele procedimento que nós fazemos quando vamos nos casar. A pessoa já está casada. Agora, existem casamentos que não são válidos. Quais situações? Por exemplo, um casal descobre que são irmãos. Aí sim, esse casamento a pessoa pode se separar e casar de novo. Outro exemplo. Casamento qual Deus disse não. A pessoa às vezes quer casar e o Senhor falou com a pessoa claramente para ela não casar, que aquele casamento não era da vontade dele. A pessoa vai e casa. A vontade de Deus é não. Não é porque a pessoa casou que a vontade de Deus mudou para o sim. Então, naquele casamento, Deus não uniu aquele casal. Quando o casal vai contra a vontade de Deus, Deus não une. Então, não é porque a gente casou que Deus vai aceitar como casamento aquilo que anteriormente ele tinha falado que não. Outros tipos de casamento também que Deus não aceita casamentos que acontecem rituais, alguns tipos de rituais. Por exemplo, nessas igrejas pretas, eles fazem cerimônias de casamento, mas fazem alguns rituais para destruir a vida das pessoas que estão casando. Esse tipo de casamento também Deus não aceita. Então, assim, para saber, às vezes, para lidar com a separação e saber se essas pessoas podem se divorciar ou não, tem que conhecer a vida da pessoa, tem que investigar, tem que perguntar e tem que orar também para ter da parte de Deus uma confirmação. Então é isso, gente. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Eu confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém.